se você gosta de comer no KFC, mas gosta principalmente daquelas tirinhas de frango, já fica aqui no vídeo que eu vou te ensinar a fazer como é que faz. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. E sim, a receita de hoje são aquelas tirinhas de frango crocantes e super saborosas que são vendidas lá no KFC. Se você já gostou de saber disso, que você vai aprender a fazer como faz, já clica aí no botãozinho do like. E se tá assistindo aqui na cara de pau e não é inscrito, tá esperando o quê? Clica aqui no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todas as outras receitas. E bora ver então como é que faz essa tirinha deliciosa. Olha só, gente, para começar a gente vai temperar os filezinhos de frango. Aqui os que eu estou utilizando são filés de sassami. Eu compro eles congelados ali na seção de carnes do supermercado, tá bom? Eu vou empanar aqui 9 filés de sassami, mas caso você queira fazer mais, é só você colocando mais quantidades com relação ao tempero, ao empanamento, enfim, você faz a quantidade suficiente aí para sua casa, para sua família, tá bom? Aqui eu vou fazer 9 filezinhos. E para começar aqui, para temperar, eu vou colocar alho em pó com salsa. Mas se você quiser também colocar o alho natural, você pode picar bem picadinho e colocar ali por cima, que vai ficar delicioso também. Depois eu coloquei sal, páprica picante. Você também pode utilizar a páprica doce, mas para ficar o mais parecido possível ao frango do KFC, é importante que tenha bastante pimenta. E finalizei com pimenta do reino também. Agora eu vou misturar tudo, vou misturar com a mão aqui mesmo, porque eu acredito que o frango ele vai grudando mais esses temperos que eu coloquei. Se você não quiser colocar a mão, você pode misturar também com uma espátula, fica à vontade. E depois que a gente misturar todos esses temperos aqui nos nossos filezinhos, a gente vai deixar ele marinando, ou seja, vai deixar pegando bastante tempero aqui nesse frango, para que ele fique bastante saboroso e não fique sem tempero, tá bom? Aqui em casa eu deixei de um dia pro outro, mas se você deixar aí por 1 horinha mais ou menos, vai pegar o tempero de maneira deliciosa também. Eu deixei aqui de um dia pro outro porque, como vocês puderam ver, os meus filezinhos ainda estavam um pouco congelados, tá? Então eu deixei marinando e automaticamente descongelando lá na geladeira, muito importante. Bom, e agora a gente vai preparar a massinha pra gente poder empanar esses nossos filezinhos, tá? Eu vou colocar aqui dentro de uma outra tigela 100 gramas de farinha de trigo com 50 gramas de maisena. A maisena aqui, ela vai vir pra deixar o nosso frango mais sequinho, tá bom? Pra não deixar encharcado de óleo. Vou colocar também sal, alho em pó com salsa e páprica picante. É basicamente o mesmo tempero que eu utilizei pra marinar o frango, tá bom? Então eu vou misturar tudo isso daqui que eu coloquei, para que essa farinha e o amido fiquem temperados, não fique com gosto de farinha na hora que a gente fritar, para ficar bem saboroso, não só o frango, mas também a massinha que vai envolver esse frango para ficar delicioso. A gente mistura tudo aqui, bem simples, e depois a gente separa aqui umas 4 colheres dessa farinha temperada que a gente fez. Aqui a minha colher ela é de sobremesa, mas você também pode colocar umas 3 colheres bem cheias de sopa, tá bom? Essa parte que a gente separou aqui vai ser a massinha que a gente vai molhar o nosso frango para depois empanar na farinha. Então eu vou colocar aqui por cima um ovo inteiro e 50 ml de água. A gente vai misturar muito bem essa farinha com esse ovo até ficar uma consistência bem molinha, suficiente para molhar o frango, para depois grudar a farinha em seguida. Então vai mexendo bem até que essa farinha fique completamente úmida e essa misturinha fique bem líquida. Então olha só, essa aqui é a textura da nossa misturinha, tá vendo? Bem líquida e facinho de grudar no frango. E agora é só a gente começar a empanar os nossos filezinhos. O primeiro passo a gente passa aqui na misturinha líquida, tá vendo? Isso ajuda bastante também na fixação de sabor e de tempero, por isso que a gente temperou a farinha bastante antes, tá vendo? A gente passa aqui nessa misturinha e já empana lá na farinha. Tudo bem simples e bem rapidinho. Não faz sujeira, até porque os filezinhos aqui eles não são grandes, eles são pequenos, então não vai fazer lambança aí na sua casa.
casa, muito simples e muito fácil. A gente vem tirando o excesso assim de farinha também para não ficar uma casquinha muito grossa, apesar dela ter bastante sabor porque a gente temperou. É muito ruim quando o frango fica carregado daquela casquinha. Então tira o excesso aí, depois você coloca num outro prato ou numa outra tigelinha pra gente poder ir empanando todos os outros frangos, tá vendo? Então eu vou fazer os outros e já mostro aqui pra vocês. Bom, olha só, sobrou aqui farinha, tá vendo? E um restinho de nada aqui dessa misturinha que a gente fez com ovo e água. Deu pra empanar todos os filezinhos. E agora a gente vai levar pra fritar no meu óleo que eu já deixei aquecendo. Então, olha só, o óleo aqui ele já está quente, não muito quente, tá? Lembrando que a gente não vai deixar somente douradinho o nosso frango, a gente precisa que ele cozinhe para que ele não fique cru, tá bom? Então não deixe o óleo muito quente não, porque senão sua casquinha começa a ficar dourada bem rápido ou começa até queimar e o seu frango fica cru. Então faz um teste aí, pega um pedacinho do frango e coloca. Se ele começar a borbulhar, você começa colocando os seus frangos. Para começar, eu vou colocar 3 pedaços de uma vez. A partir do momento que você coloca, você não mexe, espera um pouquinho até essa farinha começar a criar uma casquinha, porque se você mexer, vai começar a grudar a farinha aí no seu utensílio, vai começar a soltar a farinha dentro do seu óleo e vai começar a queimar e vai trazer gosto amargo pro seu frango, tá bom? Então deixa ele fritando sozinho e depois você vai virando até que todo ele fique bem douradinho. Olha só, coloquei mais 2 aqui pra fritar e já tirei aqueles 3 primeiros que eu coloquei. Olha como eles ficam bem douradinhos, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas eles ficam sequinho, porque o papel toalha aqui também ele vai puxando um pouquinho do óleo que fica. Então eu vou fritar todo o restante e montar pra vocês bem bonitinho aqui. Então eu coloquei os meus filezinhos bem fritinhos aqui nessa tigelinha e fiz também uma maionese misturada com cheiro verde. Você pode fazer o molho que você quiser ou somente ketchup, fica à vontade que também fica perfeito. Olha como eles ficam bem douradinhos. Eu vou cortar um aqui no meio para vocês terem noção do quão suculento que ele fica e como ele não fica cru. Ele fica incrível, perfeito. Ele tá crocante aqui por fora e dentro ele tá perfeito. Olha só, vocês percebem que ele tá desfiando, ou seja, ele não ressecou, mas também não ficou cru. Ele ficou no ponto perfeito, super suculento e com uma casquinha deliciosa. Eu vou passar aqui na maionese só pra fazer vocês passarem vontade. Gente, ele ficou bem apimentadinho, bem delicioso. Pra você que já comeu o franguinho da KFC, vai amar porque ficou muito parecido, muito saboroso e muito gostoso. Ó, já vai me contando aqui nos comentários se você achou que seria super difícil fazer essas tirinhas. Gente, fala sério, não é a coisa mais fácil? É só a gente pegar o frango, temperar com os temperos deliciosos que a gente tem em casa, empanar e fritar, que fica delicioso. Mas não esquece dos ingredientes que eu utilizei para ficar com um sabor parecido com o do KFC. Já me conta então nos comentários o que você achou e muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.